Durante o seu 19º Congresso Estadual, a APEUESP realizou pesquisa entre os delegados sindicais participantes para determinar o perfil, condições de trabalho e percepção da saúde dos professores da rede de ensino paulista. Com base no questionário respondido por 1.626 professores, o Centro de Estudos e Pesquisas Educacionais e Sindicais da APEUESP lançou o livro Saúde dos Professores em Questão. Especificamente na questão da saúde e adoecimento dos professores, a pesquisa revelou que a principal queixa foi o cansaço, seguida do nervosismo e, em seguida, dos problemas da voz. A APEUESP também contribuiu para o conteúdo do livro O Trabalho de Professores na Educação Básica em São Paulo, editado pela Fundacentro e lançado em seminário realizado em outubro de 2009. Nunca foi tão urgente discutir as condições de trabalho e a saúde desse profissional. Essa questão do adoecimento dos professores, dos profissionais de educação, é algo presente. É tão presente que governos como os governos do Estado de São Paulo responde o adoecimento com lei para dizer não pode faltar e só pode ficar doente 6 vezes por ano. E não vai na raiz do problema, que é a questão do investimento no financiamento da educação, que desborde as salas de aula superlotadas, que, enfim, a jornada do professor ela não seja triplicada e seu salário seja valorizado, para que ele não tenha que dar aulas em 1, 2 e até 3 vezes. Porque essa é a realidade dos professores no estado de São Paulo. Para falar da voz e sua importância fundamental para o professor, o Educação na TV convidou a fonoaudióloga Fabiana Zambon. A Fabiana é responsável pelo Programa de Saúde Vocal do SIMPRO, Sindicato dos Professores da Rede Privada de São Paulo, e professora do curso de especialização em voz do Centro de Estudos da Voz. Ela é ainda uma das autoras do Guia de Consulta ao Professor Bem-Estar Vocal, uma nova perspectiva de cuidar da voz, em parceria com a também fonoaudióloga Mara Belal. E ela também foi uma das autoras do estudo Panorama Epidemiológico sobre a Voz do Professor no Brasil, que comprovou que os professores sofrem mais com problemas de voz que a população em geral. Boa tarde, Fabiana. Obrigada pela sua presença aqui no programa. Boa tarde, eu agradeço o convite. Um prazer estar aqui hoje com vocês. Vamos começar falando sobre essa pesquisa nacional que envolveu professores das redes pública e privada e a população em geral. O que motivou essa pesquisa? Bom, essa pesquisa foi uma reprodução de uma pesquisa americana. Nos Estados Unidos, eles fizeram uma grande pesquisa com professores e investigaram professores e não professores de 2 estados dos Estados Unidos. Lá eles encontraram que professores têm muito mais problemas de voz do que os não, comparados com os não professores. E então liberaram a metodologia para a gente fazer exatamente a mesma coisa aqui no Brasil. E aqui em nível nacional, vocês trabalham? Em nível nacional, sim. Então é uma parceria entre o Centro de Estudos da Voz, o Sindicato dos Professores de São Paulo, que representa os professores da rede privada de ensino, e a Universidade de Utah, nos Estados Unidos. Nós coletamos dados de professores e não professores do Brasil inteiro. Então, nós firmamos parcerias com fonoaudiólogos de todos os estados brasileiros para ter esse panorama aí final nacional. Foram mais de 3.000 pessoas? Mais de 3.000 pessoas. Foram 1.651 professores e 1.614 não professores, que foram profissionais de qualquer área. A única condição é que ele não fosse professor e nunca tivesse lecionado na vida. E concluiu-se, então, que professores têm mais problemas vocais do que o restante da população. Mas, em termos mais específicos, o que se constatou, Fabiana? Bom, nós investigamos uma lista de 14 sinais e sintomas de voz, como rouquidão, cansaço vocal, dificuldade para projetar a voz. E nós encontramos que professores apresentam uma média de sintomas, um número médio de sintomas muito maior do que os não professores. Então, a média de sintomas para os professores foi 3,7 sintomas e para os não professores foi 1,7, o que é uma diferença aí que a gente chama de estatisticamente significante.
que é uma diferença grande. Quando a gente pergunta se os professores relacionam, tanto os professores quanto os não professores, se eles relacionam esse sintoma com o uso da voz no trabalho, professores relacionaram todos os sintomas, o que não aconteceu com os não professores. Quer dizer, professores então associaram esses sintomas existentes com a atividade profissional. Exatamente. E o restante da população não? Não, num número bem menor. Tá. Por exemplo, se a gente pergunta para um não professor, você já ficou rouco? Você já teve rouquidão? Ele diz, já. Mas essa rouquidão foi associada com o seu uso da voz do trabalho? Muitos disseram que não. Estava rouco porque estava gripado, porque falei muito em alguma situação. Para os professores, não. Eles disseram, não, eu fiquei rouco, eu estou rouco porque eu uso a voz no trabalho, porque eu usei a voz no trabalho. E os professores, na pesquisa, entendem que essas limitações podem causar problemas futuros? Como é que eles enxergam isso em termos de problemas imediatos e futuros? Sim, a gente tem um dado que eu acho muito delicado e muito preocupante. Quando a gente pergunta para esse grupo estudado, tanto de professores quanto não professores, se eles acham que no futuro eles podem não ter mais voz, eles talvez tenham que mudar de profissão, porque a voz não vai mais dar conta do trabalho, a gente tem mais de 15% dos professores dizendo que sim, que talvez eles tenham que mudar de profissão por não terem mais voz. Quando a gente pergunta para os não professores, a gente tem um número muito pequeno dizendo que sim. Então, imagina o quanto desgastante é para um professor que estuda a vida inteira e que se prepara e que gosta de dar aula, achar que pode ser que mais para frente o principal instrumento de trabalho lhe falte e ele tenha que mudar de ocupação. E efetivamente a voz ainda é o principal instrumento de trabalho do professor, mesmo com toda a tecnologia atual à disposição dos professores? A voz que faz parte da comunicação do professor, então o professor é um profissional da comunicação e a voz faz parte da comunicação. Sem voz, como que ele vai trabalhar? Como que ele vai se comunicar com os alunos? Como que ele vai passar as intenções adequadamente para os alunos? Um professor precisa ser o tempo todo um comunicador em sala de aula, ele precisa liderar ali a sala de aula. Se ele está com comprometimento de voz, ele vai ter um comprometimento muito grande nessa liderança e nessa comunicação com os alunos. E aí vai interferir muito no trabalho dele. Fabiana, e a pesquisa investigou as razões pelas quais esses problemas vocais acontecem com mais frequência entre os professores? Olha, a gente pergunta se o professor considera, se ele tem circunstâncias de trabalho, características de trabalho que fazem com que ele tenha que se desgastar mais. O que foi muito relatado para a gente foi a questão do ruído, do número de alunos por sala de aula, da poeira, do pó de giz e da poeira da sala de aula. Então, tem várias questões que o professor associa com esse uso desgastante. E também, isso a gente não investigou na pesquisa, mas a gente consegue ver que o estresse também, o professor trabalha muitas vezes num estresse muito grande, muitas horas por dia, em muitas situações, numa situação física, como eu já disse, inadequada fisicamente, salas de aulas numerosas, com ruído. Então, isso faz com que ele fique muito estressado. Rebate na voz. Uhum. Tá? Agora, a falta de informação sobre como a voz é produzida, o aparelho fonador também contribui, não contribui, enfim, para que exista esse índice alto de problemas vocais entre os professores, Fabiana? Contribui muito. O professor, sendo um profissional que tem a voz como principal instrumento de trabalho, ele deveria ter treinamento vocal adequado antes de entrar no mercado de trabalho. E não é o que a gente encontra. A gente encontra muitos professores tendo acesso à informação e à prevenção depois que ele tem um problema. Porque eu me comparo muito com os professores. Eu penso assim, antes de estudar fonoaudiologia, eu jamais tinha parado para pensar na minha voz. Eu achava que voz vinha, não sabia nem de onde. Eu achava que que ser rouco era o tipo da voz da pessoa, que era normal. Até dava um charme, assim. Exatamente. Só depois que eu parei, que eu estudei, que eu tive a informação, que eu parei para perceber um pouco mais da minha voz, que eu cuido um pouco mais da minha voz. Para o professor é a mesma coisa. Se ele não tem informação, como que ele vai cuidar? Esse programa poderá ser assistido no endereço eletrônico da APUESP durante toda a semana. Nós voltamos no próximo sábado. Até lá!